Olá! Bom, que tá todo mundo ansioso ou estressado nesse momento que a gente está vivendo, não é novidade para ninguém, né? E hoje a gente está aqui para poder falar dos efeitos que essa ansiedade causa no nosso trato gastrointestinal. Todo o nosso trato gastrointestinal, ele é ligado diretamente ao nosso sistema nervoso. Por isso que muitas vezes quando a gente está estressado, a gente tem alguns sintomas. Tem gente que prende o intestino, que tem diarreia, mas hoje especificamente a gente vai falar do refluxo. Esse quadro de estresse, de nervoso, ele causa alteração no esfíncter do nosso esôfago. É uma válvulazinha que fica entre o esôfago e o estômago. E aí, quando ela não funciona bem, o ácido clorídrico que fica no nosso estômago digerindo os alimentos, ele volta, ele invade o seu esôfago. E é isso que causa a regurgitação, a queimação. Então, os principais sintomas do refluxo, além dessa regurgitação e dessa queimação, é tosse. Muita gente às vezes acha que está tossindo por algo relacionado ao trato respiratório, mas tosse seca com a queimação indica muito o refluxo, pigarro, rouquidão e também mau hálito em alguns casos. O estresse talvez seja o principal fator que causa esse refluxo, mas tem outros fatores também. A obesidade, até por uma questão física, né? Porque a gordura em excesso no abdômen dificulta o funcionamento do esfíncter também. Intolerância à lactose, sensibilidade a glúten, tabagismo, excesso de álcool e algo muito importante, a hipocloridria, que é quando você tem uma diminuição na produção de ácido clorídrico, que é esse que digere o alimento quando ele chega no nosso estômago. O que acontece nesse último caso, então? Quando você tem uma diminuição dessa produção de ácido clorídrico, o alimento, ele não é bem digerido, principalmente a proteína. A carne, principalmente, ela não é bem digerida. E aí ela chega muito grande no seu intestino, o que causa uma fermentação de bactérias ruins. Você precisa de fermentar para poder absorver aquele alimento, para digerir o alimento. E isso não é bom. Essa fermentação não é legal, porque vai aumentar a produção de bactérias ruins e vai causar distensão abdominal, os gases, aquela sensação de empachamento, que você não digeriu bem aquele alimento. E aí entra num ciclo, porque aí essa mesma distensão também vai pressionar o estômago, que vai fazer com que o esfíncter piore o seu funcionamento e o ácido clorídrico volte no esôfago e cause todos aqueles sintomas que a gente já falou. Então é um ciclo vicioso que está relacionado tanto a estresse quanto a hábito alimentar. E aí que entra o omeprazol, os prazóis e seus similares. Qual que é o efeito desse medicamento? Justamente diminuir e neutralizar a quantidade de ácido cítrico, que vai fazer você chegar a esse quadro de hipocloridria e o ciclo todo que a gente acabou de mencionar. Ou seja, o omeprazol, ele é para ser usado de forma pontual, para tratar o sintoma naquele momento que você está tendo. Mas ele não é a mudança de vida que você vai ter que ter para poder melhorar esses sintomas. Porque se você ficar usando ele continuamente, ele vai te gerar esse ciclo vicioso de pouco ácido clorídrico, mais desbiose, mais distensão abdominal, mais refluxo. Fernanda, então o que eu vou fazer para poder melhorar o meu quadro de refluxo? Tratar aquilo que causa ele. Se o que está causando o seu refluxo é a ansiedade, então você precisa tratar a sua ansiedade. Se for o seu hábito alimentar, você precisa melhorar o seu hábito alimentar. E a partir daí você realmente vai ter melhoras definitivas e um tratamento definitivo desse quadro. O segredo do tratamento do refluxo está no tratamento do estresse e no hábito alimentar. Durante a crise, a gente tem alguns alimentos que precisam ser evitados, né? Os ricos em cafeína, café, chá verde, chá preto, chá mate. Pimenta em excesso precisa ser eliminada. Álcool, cigarro, os lácteos também, se forem evitados ou consumidos em menor quantidade, costuma melhorar o quadro. Farinhas de difícil digestão, tipo glúten e até mesmo farinha de oleaginosa. Cebola, alho, frutas muito cítricas, melancia, pepino. E uma coisa importante que eu sempre falo para os meus pacientes, essa recomendação do que pode e do que não pode, ela é muito particular, porque tem muita gente que vai se sentir mal consumindo um determinado alimento e bem consumindo um outro, que não tem nada a ver com o que está na literatura.
Então, aprenda a perceber o seu corpo, aquilo que te faz mal ou não. Além de evitar esses alimentos, a gente usa alguns chás também para poder aliviar. O chá de tratamento para esse quadro é a espinheira santa. Você também pode usar chá de camomila, erva cidreira, que são os chás carminativos, né? Evitar os chás muito estimulantes. E a gente entra com alguns outros fatores: zinco, enzima, em alguns casos a glutamina, vitaminas A, D, E, C. Só que isso a gente não vai garantir só através de suplementação. Os alimentos estão aí para nos fornecer esses nutrientes. Se você sofre com esses sintomas, cuide-se, procure orientação, procure mudar o seu estilo de vida. E se você conhece alguém que sofre, manda esse IGTV para ela. Beijo, se tiver alguma dúvida pode mandar aqui embaixo.